Que tipo de dúvidas? Dúvidas gerais. A gente hoje aqui tem dúvidas e tem curiosidades. E aí foi o que eu sempre falei. As dúvidas, vamos colocar assim, as dúvidas bíblicas, os questionamentos bíblicos, eles vão sempre ser respondidos perante a Bíblia. Tudo vai ser respondido de acordo com a Bíblia. Se for uma dúvida que a Bíblia traga a resposta, a gente vai trazer a resposta. Se for uma curiosidade que a Bíblia traga a resposta, a gente vai dar uma resposta da curiosidade com base na Bíblia. No entanto, se for uma curiosidade que a Bíblia não fale, a resposta vai ser, olha, a Bíblia não fala sobre isso, não posso te afirmar A, B ou C, porque a Bíblia não fala. Se a Bíblia não fala, se a Bíblia não diz, a gente não pode afirmar, porque a nossa base é sempre a Bíblia. Então, a gente teve essa ideia, nós tivemos essa ideia, e é assim que nós vamos proceder, enquanto Deus permitir, ou seja, durante o trimestre nós vamos recolher dúvidas, vamos recolher perguntas. Se for uma pergunta duplicada, mas que seja muito importante a gente responder ela novamente, a gente responde. Se for uma pergunta já mais básica, vamos dizer assim, olha, essa pergunta foi respondida no vídeo do dia tal, o irmão vai lá e assiste no vídeo do dia tal. E aí, entre uma revista e outra, nós vamos responder essas dúvidas. Bom, eu recebi 11 perguntas de 2 pessoas diferentes. Na verdade, eu recebi 11 mais 2, eu recebi 13 perguntas de 3 pessoas diferentes. E aí eu coloquei algumas perguntas da minha parte, perguntas que eu acho interessante falar sobre, ou perguntas que eu já mesmo, perguntas e curiosidade, uma é até uma curiosidade, que eu mesmo já tive e que eu acho interessante responder, que eu achei interessante adicionar. Então, como eu disse, nós temos cerca de 23 perguntas. Não sei se vamos conseguir tratar sobre todas elas hoje. Se não der para hoje, no próximo domingo a gente faz e assim por diante. De qualquer forma, hoje já vou distribuir a revista para quem quiser, para já ir estudando, para já ir lendo. Amém ou não amém? Amém. Então vamos lá. Primeira pergunta, sobre fazer um voto com Deus e sobre campanha. Existe algum livro da Bíblia que menciona algo? E por que as igrejas adotam como doutrina? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que voto e campanha não é doutrina. Voto e campanha, a gente pode dizer que são costumes. Não existe na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, principalmente no Novo Testamento, nenhuma orientação para se fazer votos ou campanhas, seja de que natureza for. Digo, mas lá no Antigo Testamento a gente encontra sobre voto. A gente encontra passagens sobre pessoas que fizeram voto, como Ana, por exemplo. Ana fez um voto com Deus porque ela queria ter um filho, e ela fez um voto com Deus porque ela falou que se ela tivesse filho, se Deus desse um filho para ela, ela daria o seu filho para o sacerdote. Então quer dizer que não está errado? Ou Jefité, por exemplo, fez um voto que se ele vencesse a guerra, a primeira pessoa que ele encontrasse no retorno à sua casa, ele sacrificaria essa pessoa a Deus. Então Jefité está errado? Não, vamos por parte. No Antigo Testamento, sim, nós encontramos vários votos. E nós encontramos, inclusive, uma certa regulamentação dos votos. Por exemplo, lá em Levítico, abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 6. Levítico, capítulo 27. Levítico capítulo 27, versículo 1 até o versículo 2. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém fizer particular voto, segundo a tua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Lá no Novo Testamento,
em Mateus capítulo 5, versículo 33 ao 36, nós vemos Jesus citando, Mateus capítulo 5, no verso 33 ao verso 36. No verso 33, nós vemos Jesus citando a lei mosaica, falando: outro sim ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Esse juramento ao Senhor, Jesus está se referindo aqui em Mateus à lei mosaica que regulamenta, vamos dizer assim, o voto. Então, no Antigo Testamento, nós encontramos voto. Sim, como eu disse, nós temos Jefité, temos Ana, temos vários personagens bíblicos que fizeram os votos com Deus. No entanto, no Novo Testamento, nós não encontramos na igreja primitiva nada que nos oriente ou que dê base bíblica para nós continuarmos fazendo votos com o Senhor. Poxa, Diego, entendi. E campanha? A mesma coisa. Não existe base bíblica. Você não vai encontrar Paulo falando assim: meus irmãos, façais uma campanha de 7 semanas, durante 7 dias, com 7 pessoas que doem 7 euros, para assim conseguirmos mantimento para a igreja. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Diego, por que as pessoas fazem? Por que as igrejas fazem? E de certa forma, em algumas igrejas, principalmente nas neopentecostais, isso é muito comum. Existem 2 pontos. Primeiro é o aspecto psicológico. Isso é muito forte. O aspecto psicológico, emocional é muito forte. Porque quando você faz um voto, quando você firma um compromisso, muitas das vezes aquilo vai te dar força para você cumprir aquilo ali, ou dar um grau de seriedade, vamos supor assim. Eu quero uma bênção muito grande e eu acordo tarde, então vou fazer um voto com Deus que enquanto Ele não me der a bênção, eu vou acordar às 5 horas da manhã todos os dias para orar. Você faz aquele voto e aquilo te dá um certo grau de compromisso, porque você fez um voto com Deus e aquilo acaba te levando a cumprir aquela coisa ou fazer aquela coisa. O que, no fim das contas, eu vou fazer um voto com Deus que eu vou acordar toda madrugada para orar, para Ele me dar, enquanto Ele me dá aquela vitória. Meu irmão, se você acordar toda madrugada para orar, Deus vai te dar vitória, não importa o que aconteça, com voto ou sem voto. Porque você está se santificando. Isso é um processo de santificação, isso é um processo de estar mais próximo. E aí, quanto mais próximo você está de Deus, né, mais as bênçãos te seguem, o cumprimento bíblico da palavra. Então, o primeiro aspecto do porquê que isso acontece é a questão psicológica e emocional envolvida nesse compromisso de voto, de campanha. Sobre as campanhas, é muito comum você ver campanha, por exemplo, para você conquistar um objetivo geralmente material. Às vezes fazem de forma material. Nós aqui, no domingo passado, ficou bem claro que a igreja está pequena. A gente tem que procurar um outro lugar maior. Um lugar maior significa um lugar mais caro. Você já vai comprar ou para alugar. Então, provavelmente, vamos comprar um lugar. A gente não tem dinheiro em caixa para comprar um lugar. Comprar um lugar significa uma igreja, um espaço de 200 metros quadrados, 800 mil euros, 900 mil euros. Então, provavelmente, quando chegar o momento da gente fazer ou alugar um lugar maior e tem que pagar um calção maior, ou a gente vai comprar um lugar, provavelmente a gente vai fazer uma campanha, né? A gente chama de campanha, irmão, olha só, vamos fazer um carnê aí, cada um pega 1, 2 carnês, distribui carnê para o Brasil, para quem é lá que for, para a gente juntar dinheiro. Geralmente as campanhas são feitas para isso, em prol de um objetivo normalmente material. Existe também campanha de oração e tudo mais. Enfim, qual é o problema disso? Aí a gente volta para Mateus capítulo 5, do versículo 33 ao versículo 36. Diz assim: outro sim ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Qual é o problema de voto em campanha? Então a resposta mais simples é: isso não é doutrina, a Bíblia não dá base bíblica. Mas eu quero fazer, mas eu já fiz, mas eu estou em um voto, eu estou em uma campanha. Não se desespere. Qual é o problema disso? O primeiro problema disso, no versículo 16 diz assim: nem jureis nem pelo céu, porque, no versículo 16 diz, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. A gente não está com o controle da nossa vida. E a prova disso é Jefité. Jefité, como eu disse, ele fez um voto com Deus,
de que se ele vencesse a batalha, quando ele retornasse para sua terra, ele se sacrificaria a primeira pessoa na frente dele. Sabe qual foi o resultado disso? Alguém sabe me dizer qual foi o resultado disso? Francine sabe? Qual foi o resultado? A primeira pessoa que ele viu quando ele voltou para casa foi a filha, né? E aí foi muito triste, porque Exatamente. ele tava lá ficou naquela coisa de, e agora, né? E aí a menina também ficou muito triste, aí no final das contas, assim, a história é mais ou menos assim, né? É isso mesmo. Ela ficou lá por 3 meses, ela falou, pegou as amigas dela, vamos viajar por 3 meses para a Europa. Vamos viajar por 3 meses porque depois eu vou morrer mesmo, né? Tipo assim, né? Porque o pai dela tinha que cumprir o voto. Muito triste. É interessante ler. Juízes capítulo 11, do versículo 30 ao versículo 40. Josué capítulo 11, do 30 ao 40, diz assim: E Jefité fez um voto ao Senhor e disse: Se totalmente deres aos filhos de Amon na minha mão, aquilo que saiu da porta da minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon, em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou os filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. Veja bem, Deus cumpre o voto. Você fez um voto com Deus, um voto, claro, sincero, um voto bíblico, vamos dizer assim, Deus vai cumprir o voto dele. E aí é onde entra o perigo. Porque quando Deus cumpre a parte dele, a gente tem que cumprir a nossa parte. E aí no versículo 34, vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. E era ela só, a única. Não tinha outro filho, nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: minha filha, muito me abateste e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, abriste tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, quando o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Jefté prometeu, fez um voto, Deus cumpriu o voto, ele tinha que cumprir a parte dele. Qual foi a parte dele? Sacrificar a própria única filha. Ele só tinha uma filha. E ele teve que cumprir. E ele cumpriu. E foi como o irmão Francisco falou. Ele fala com a filha, filha, só, resumindo, né? Vou te sacrificar, ela viaja, fica 3 meses com as amigas e tal, e quando ela volta, ele sacrifica e oferece como holocausto a Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado com que voto que a gente faz. Porque pode ser que a gente não consiga cumprir o voto. Como eu falei, eu acordo tarde, vou fazer um voto com Deus para acordar cedo todos os dias. E o dia que eu dormir mais tarde? E o dia que eu estiver doente? E quando chegar o inverno, que está frio, está quentinho debaixo da coberta, será que eu vou conseguir cumprir esse voto de acordar cedo? Será que eu vou conseguir cumprir esse voto de acordar no meio da noite para orar? Porque o problema, uma coisa é você colocar no seu coração o desejo, e aí você não faz e Deus releva, porque a gente é fraco. Não conseguimos fazer. Outra coisa é você fazer um voto, vamos dizer assim, oficial, contrato assinado, papel passado, e você não cumprir. Aí a lei mosaica entra em questão e fala assim: olha só, se você prometeu, você tem que cumprir. Fala. O voto seria então tipo um sacrifício? Não. Não? Não necessariamente um sacrifício. Sacrifício, você fala sacrifício de... Como assim? Desculpa. É porque veio na minha cabeça, tipo, que nem os católicos, né? Que eles ganham, vamos supor, faz o pedido e aí ele fala: se eu conseguir tal coisa, aí eu vou a pé até a igreja, vou pegando... Não necessariamente autoflagelação, não necessariamente uma penitência. Você pode fazer um voto, por exemplo, de: Deus, se eu conseguir um novo emprego, que eu ganhe o dobro do salário, meu primeiro salário eu vou dar todo para a igreja. Já vi pessoas fazendo um voto desse tipo. Deus, se eu conseguir esse emprego, ao invés de 10% de dízimo, vou dar 20% de dízimo durante X tempo. Já vi pessoas fazendo esse tipo de voto. Fala. Eu já fiz alguns votos também e alguns deram certo e alguns deram errado, né? Deram certo como assim? Eu consegui cumprir. Mas eu percebi que, assim, às vezes a gente pede as coisas a Deus, a gente quer fazer um voto com Deus por certas coisas que Deus não quer te dar. E aí você fica naquela coisa ali: não, vou fazer, eu tenho que fazer, e é voto, e vou conseguir. Não é assim. Eu acho que assim, eu entendi que voto, né, pra mim, pessoalmente, é uma coisa que assim, no momento eu não preciso fazer, porque Deus, ele tá vendo as minhas necessidades e
E o que eu, depois disso, desses votos que eu fiz, depois disso eu percebi que assim, eu preciso pedir a Deus que me mostre, né, o que eu necessito, que aí então eu posso pedir. Exatamente. Né? Qual é o problema do voto? Pode parar. Qual é o problema do voto? O problema do voto não é o voto em si. O problema do voto é a intenção do coração por trás do voto. Porque quando eu faço um voto, eu falo assim, Deus, eu quero esse trabalho, eu quero esse emprego novo, e se o Senhor me der esse emprego novo, eu vou dar o primeiro salário tudo para a igreja. Quando eu faço isso, eu estou falando para Deus, olha só, eu quero que me dá o que eu quero, não o que o Senhor quer. Só que a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E nós vemos na Bíblia que nós hoje, como igreja, nós vivemos, ou deveríamos viver, debaixo da graça e misericórdia de Deus. Então, de novo, o problema não é o voto, é a intenção do coração. Ao ponto que Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo diz assim, Filipenses capítulo 4, versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, diz, sede, pois, irmãos, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento que eu tenho que fazer alguma coisa ou prometer alguma coisa para persuadir Deus a fazer algo em meu favor. Não é isso que a gente vê na Bíblia. O que a gente vê na Bíblia é, olha só, lança toda a sua ansiedade sobre Deus. Pede tudo o que você quer a Deus, porque Ele vai cuidar de vocês. E aí, quando a gente junta isso com uma vida debaixo da graça e misericórdia de Deus, eu vou falar, Deus, olha só, eu quero muito trocar de emprego. Não estou gostando desse, não está legal. Mas faz a tua vontade. E aí, se for da vontade de Deus, Ele vai trocar o emprego. E aí, se Ele trocar o emprego, aí eu posso, como oferta de gratidão, eu doar o meu primeiro salário para a igreja. Ou, Deus pode falar assim, olha só, meu servo, ainda é tempo de você ficar nesse emprego. E aí Ele vai mudar o meu coração para eu me sentir feliz no meu emprego. Ou ainda que eu não me sinta feliz, não me sinta, né, o emprego mais importante do mundo, mas Ele vai trabalhar no meu coração para eu entender que ainda é tempo de que é a vontade dEle que eu fique naquele emprego. E aí eu vou ficar ali, não feliz com o emprego, mas feliz que eu estou debaixo da obediência de Deus. Então o voto, não temos base bíblica para o voto no Novo Testamento, como igreja. E o problema, se você fez um voto, não tem problema. Se você fez um voto, cumpra o seu voto. Porque lá em Eclesiastes capítulo 5, versículo 4, é bom nós reforçarmos isso. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4. Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4, diz assim, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos o que votares pagam. Ou seja, se você fez um, poxa Diego, estou entendendo agora e eu fiz um voto. Eu votei com Deus que se Deus desse a minha bênção, eu ia, sei lá, fazer alguma coisa que você pensou aí. Cumpra o voto. Claro, às vezes a gente faz votos, desculpa, perdão a palavra, mas votos de tolo, sacrifício de tolo. A gente faz votos que é impossível a gente cumprir. O versículo seguinte fala disso. O versículo seguinte, capítulo 5, versículo 6. Sim. Versículo 5. Melhor é que não vote do que vote se não pagues. Então, assim, não faça voto. Mas se você votou, olha só, eu votei, eu falei para Deus me desse essa bênção, eu ia a pé até o Brasil. É impossível você ir até o Brasil. Não tem como você ir a pé até o Brasil. Então, a não ser que você ande sobre a água, né? Pedro de volta aí, você não vai conseguir andar até o Brasil. Então, você não vai cumprir. Se essa é a sua situação, minha recomendação é, dobre o seu joelho, reconheça o seu erro, vamos dizer assim, reconheça que você fez um voto que você não pode cumprir, peça perdão a Deus, e Deus, debaixo
pela sua misericórdia, pode ter certeza que ele vai te perdoar e esse voto estará anulado, vamos dizer assim. Se é um voto que você consegue cumprir, e aí, claro, vai da consciência de cada um, não, é difícil, é um voto, né, complicado, mas eu consigo cumprir. Então cumpra, porque, claro, Deus conhece o nosso coração, Ele sabe o que realmente é impossível ou impossível para você. Mas o meu conselho é, não faça votos com Deus, mas apresente as suas petições a Deus. Apresentar as petições a Deus não é só você pedir. Apresentar é você pedir, mas pedir falando, Senhor, olha só, eu quero isso aqui, mas é a tua vontade. Eu quero isso aqui, mas faça a tua vontade. E aí, como eu disse, como nós lemos lá em Filipenses e em 1 Pedro, nós vivemos um relacionamento com um Deus misericordioso, um Deus gracioso, um Deus amoroso. Um Deus que sim, dá coisas que nós pedimos, mesmo que não seja a prioridade dele para nossas vidas, vamos dizer assim, mesmo que seja um mimo, mas Deus mima os seus filhos. Todo pai mima o seu filho. Por mais severo que seja o pai, todo pai mima o seu filho. E nós servimos a um Deus Senhor, como nós vimos na semana passada, mas servimos a um Deus que é o nosso Pai. E como Pai, Ele nos mima também. Então não precisa você fazer voto. Diga campanha. Eu diria que é mais ou menos a mesma coisa. Nós não vemos base bíblica para a campanha. Você quer fazer campanha? Como eu falei aqui, certamente, quando nós formos para um lugar maior, já vai preparando dinheiro, porque vai ter um carnê. Aí sabe, pagar a despesa. Campanhas geralmente são feitas. No entanto, eu trago à memória o mesmo questionamento do voto. Normalmente a gente faz campanha porque, e aí como eu disse, campanha de arrecadação de dinheiro, campanha de arrecadação de alimento, alguma coisa assim. Assim, regra geral, normalmente as campanhas é porque falta alguma coisa e tem uma urgência para algo. Se a gente colocar no coração a ideia de que se eu sempre for abundante nunca vai faltar nada, você não precisa de campanha. Entende? Tem pessoas, onde eu quero chegar com isso? Tem pessoas que não ofertam, que não dizimam, mas na campanha ela contribui. Porque no final da campanha tem uma promessa. No final da campanha tem uma vitória. Aí eu já acho a campanha errada. A pessoa não pode viver de campanhas para contribuir para a igreja. Eu não oferto, na hora de ofertar eu pego a menor nota da minha carteira. Na hora de ofertar eu pego a menor moeda da minha carteira. Na hora de ofertar, ao invés de ofertar 10 euros, eu oferto 5, porque na estação tem um McDonald's, eu quero comer um Big Mac na estação e só tenho 10 na carteira. Então, não, oferta os 10 e faz um jejum. Pô. Pode ter certeza que no domingo que vem tu vai ter 10 para dar oferta e 10 para comer 2 Big Mac. Não vai entupir as artérias de gordura sem medida. Mas tem pessoas que não contribuem. Não, tem uma campanha de 7 semanas. A pessoa vai lá e vende coisa dentro de casa para contribuir com a campanha, porque não pode quebrar a campanha e tal. Aí eu acho que a campanha é um exagero e está sendo usada pro lado errado. Agora, não, eu estou sempre contribuindo e tal, nós temos uma igreja sadia, graças a Deus aqui, vamos comprar um local, precisamos levantar aí, 100 mil de dinheiro para poder dar sinal da entrada na compra da igreja. Bom, vamos fazer a campanha aí, vamos distribuir carnê. Aí é uma campanha boa, vamos dizer assim, porque ela tem um propósito específico. O problema da campanha é quando a pessoa ela vive de campanha em campanha. E aí, quando você vive de campanha em campanha, é como o exemplo que eu dei na semana passada do carro, da gasolina do carro. Você nunca está com tanque cheio, você vive sempre de campanha em campanha. Uma campanha, outra campanha. Quem vive de campanha em campanha é exército. O exército romano vive a campanha para não sei aonde, campanha para postar não sei o quê. Crente não vive de campanha em campanha. Nós temos que entender que nós temos que viver uma vida perene, uma vida completa, uma vida total. Eu não posso viver de campanha em campanha com Deus, em campanha com a igreja. Não, ou é 100 ou é 0. A gente não pode ficar regulando isso. Porque se a gente viver uma vida de campanha, imagina se Deus vive uma vida de campanha com você. Deus te ajuda por 7 semanas, depois ele para. Fica um tempo sem ajudar. Aí Deus te dá o livramento durante 3 dias, 7 dias, aí para. Depois ele volta a te ajudar. Você ia gostar? Não. Então não viva de campanha. Sim, existem, como eu falei de novo, você bem repetitivo, existem campanhas que fazem sentido, vamos dizer assim, mas sempre pondere. Existe um propósito, né? Existe um propósito, tá? Não busque viver uma vida de campanha. Fala, Fran. Eu tenho uma pergunta. Pergunta. Esse negócio de campanha, eu não sei direito o que é campanha. Então, normalmente a campanha, por exemplo, vamos fazer eleição no Brasil, Bolsonaro e Lula. Vamos fazer uma campanha de 7 semanas orando em prol da eleição do Bolsonaro.
Então a campanha... Aí durante 7 semanas, sei lá, durante 7 semanas você vai na igreja todo dia, durante 7 semanas você faz alguma coisa específica, entendeu? Ou durante 7 semanas, toda madrugada você vai ler em prol da eleição do Bolsonaro. Geralmente a campanha é assim. Ou, vamos fazer aqui uma campanha de 7 semanas. Por que eu estou usando 7? Porque 7 na Bíblia, tem uma pergunta sobre isso. 7 na Bíblia é o número da perfeição. Então as igrejas usam muito o número 7. É um número místico, mágico para muitas pessoas. Vamos fazer uma campanha de 7 semanas para juntar um dinheiro para levar para não sei aonde. Sabe? Campanha é isso. É você ter um objetivo a longo prazo. E muita gente também se baseia na campanha de 7 por causa das voltas em volta de Jericó. Por causa de Jericó, é As verdade. muralhas vão cair. Então, na 7ª... A gente poderia, de forma bem, uma comparação bem irreal, vamos dizer assim, dizer que Josué fez uma campanha de 7, Isso aí. né, das 7 voltas em Jericó. E a campanha... Não foi uma campanha, tá, pessoal? Só uma comparação. A campanha seria literalmente a gente ter os cultos todos os dias dentro da campanha. Porque senão fica só um propósito de oração no caso, entendeu? Então o que diferencia a campanha é essa. Porque normalmente o que você falou, a gente faz a campanha para levantar recurso financeiro. Isso. Então a gente precisa ter trabalho. Então a gente fala, durante 7 semanas terá culto de domingo a domingo aqui, com pregadores diferentes, num evento e tudo. É a campanha. É um esforço temporário que você faz um pouco mais além do que você está acostumado a fazer para mostrar o seu compromisso com aquilo. Perfeito. Perfeito. Resumiu. Obrigado, Luiz. E aí eu digo, nossa, esforço temporário? Se o servo é um Deus eterno, vai fazer esforço temporário? Se esforça todo dia. Entende? Se esforçar todo dia, não precisa fazer o temporário. Mas talvez as igrejas, assim, não estou justificando, mas talvez as igrejas no início faziam isso porque o povo se dispersava e não fazia Isso gera consistência. Né? Porque uma coisa que o Diego falou que é importante é isso. Quando a gente, por exemplo, eu cresci indo na Assembleia e também ia no Deus de Amor, que era fazer o Deus de Amor e tudo mais. Então tinha, sei lá, era 7 terças-feiras da libertação, por exemplo. Então você ia 7 terças-feiras e alguém vinha e apresentava foto de um parente, de alguém. Então, mas o que acontece? Nessas 7 semanas, você está tão focado orando e apresentando e Deus está transformando você. É isso aí. E aí o que acontece? Nessa campanha, às vezes acontece, a pessoa ainda não foi salva, a pessoa ainda não foi liberta, mas você está se aproximando mais. Então gera uma consistência na gente que às vezes numa vida confortável que às vezes a gente vive, né? A gente perde. E aí o problema é quando você acredita a tua vitória na campanha, quando na verdade não foi a campanha. O senhor orou 7 terça-feiras seguidas o dia inteiro. Não vai acontecer, 1 mais 1 igual a 2, entendeu? Não é a campanha que deu certo, é a tua persistência e dedicação. Se você persistisse antes da campanha, ia acontecer do mesmo jeito. É que existe uma coisa que acontece, que eu vivia, é que começava a rolar aquele negócio meio assim, eu fiz 7 campanhas, você fez 6, então eu sou mais crente. É isso aí. Aí tinha, eu vou no monte orar. Eu falei assim, mas eu fui no monte mais alto e fui sem luz. Eu cheguei 1 da manhã. Começa uma gamificação ali. Não, mas o problema, sabe o que é isso? Isso é paganismo. Porque no paganismo, o tamanho do seu sacrifício, ele equivale à sua recompensa. Porque vai ter uma pessoa, às vezes, que você vai orar e você não vai fazer nenhuma campanha, não vai fazer nada. Às vezes a oração você está no ônibus esperando para no ponto esperando que já você, Deus, toca lá na pessoa e a pessoa é liberta. Para mostrar que não é o nosso esforço, não é o nosso sacrifício que move a mão de Deus. Quem acredita que o sacrifício seu move a mão de Deus é o pagão. É o budista, são as outras religiões que acham que você pode mover a mão de Deus com o seu sacrifício. Nós estamos numa religião que a mão de Deus se move pela vontade dele, é a força dele, é o poder dele, a gente não é nada. E aí, por isso que é loucura. O evangelho é loucura por causa disso. Você não consegue manipular o divino, mas nós sabemos que pelo amor dele ele vai fazer o melhor pela gente. E prova do que o irmão Luiz está falando é quando Samuel fala para Saul: melhor é obedecer Do que Sacrificar, exatamente. Entendeu? Ok? Mais alguma dúvida? Fala. É porque eu sempre tive essa dúvida. Quando eu frequentava uma igreja lá no Brasil, eles faziam campanhas lá na terça-feira, só que a campanha deles era assim: eles te davam um papel que você escrevia o que você precisava, naquele papel vinha um voto pregado. E eles sempre falavam assim: olha, vocês só fazem essa campanha se vocês for cumprir com o voto. É correto? É o que a gente acabou de falar. Olha, eu tenho testemunho disso. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu ia na minha avó, Deus de Amor, e eu tenho uma irmã que ela tem 2 anos a menos que eu. E eu batia muito na minha irmã, era violento, né?
E eu lembro que, tipo, eu via que minha mãe ficava triste, às vezes, isso eu tinha 10 anos, aí o pastor falou assim, ó, quem quer fazer um voto? Eu levantei minha mão, o pastor falou assim, você tem certeza? Imagina, na igreja era assim. E aí eu fiz um voto de R$5, falando assim, eu não quero mais bater na minha irmã. Eu fiz esse voto lá com Deus, mas assim, eu fiz com fé, eu lembro disso. Nunca mais. E não é porque eu dei R$5. Né? O que eu creio hoje, quando você está mais velho, você entende é o seguinte, Deus enxergou no meu coração a vontade de melhorar. Então, para mim, quando eu fiz o compromisso, ele já me tratou. Entendeu? Então, assim, não foi o 5, 10, entendeu? Tipo, então, eu acho que e na minha situação, o pastor teve a sabedoria de falar assim, ó, você é criança, você sabe o que você está fazendo? Porque se você fizer um voto e não cumprir, ele realmente colocou essa questão da seriedade. O problema é que o pessoal acha que voto é carnê. Eu pago e aí logo depois eu vou receber. Aí é indulgência, né? Exatamente, é o carnê do Silvio. Você pegou lá, eu pago 10 parcelas e no final ganho minha bênção. Exatamente, aí a questão do coração. Eu conheço pessoas que pararam de fumar, por exemplo, a minha cunhada foi assim. Fez milhares de tratamentos, gastou fortuna para parar de fumar. Até o dia que aconteceu um problema na vida dela, que ela falou assim, olha só, não fumo mais, e acabou, não fumou mais. O que mudou nesse tempo todo? O corpo dela mudou, que agora ela... Não, é o propósito do coração. Então assim, é certo, é errado? Qual o propósito do seu coração? O que eu quero dizer é que você não precisa de um voto ou uma campanha para conseguir alguma coisa. Você precisa do seu coração estar compromissado naquilo. E aí, se for dentro de um voto ou uma campanha, vai acontecer. Se for fora, vai acontecer também. Entendeu? O importante é a gente deixar o Espírito Santo nos guiar e termos a certeza de que o coração de Deus está sempre pronto a nos abençoar. Depende de nós, não depende de um voto ou uma campanha. Não fique preso a um voto ou uma campanha. Eu quero muito isso, vou esperar ter uma campanha na igreja. Não, vai, meu irmão. Assuma o risco. Assuma e vai. Eu vou fazer um voto porque eu quero. Não, olha só. O teu voto é de orar? Dobra o joelho e ora sem fazer o voto, que Deus vai cumprir. A gente não precisa fazer nada, exatamente como o Luiz falou. O paganismo é isso. É você mover a mão da divindade baseado no sacrifício. Deus não trabalha assim. Só respondido? E complementando também essa parte do voto, igual a irmã Francine disse, eu já fiz e não deu, e às vezes a gente está pedindo algo a Deus que Deus está vendo que aquilo não é para você. Então, se você for, a gente, né, for colocar no coração um propósito com Deus, a gente tem que aprender a orar de que apresentando a Deus o nosso propósito, mas pedindo a vontade dele. E para que ele te mostre se aquilo é realmente que você precisa ou não. Exatamente. Entende? Como o salmista diz no Salmo 34, né? Deleita-te no Senhor e ele considerará o desejo do seu coração. Não é bênção voltar de maldição. Entendeu? Então, deleitar no Senhor é chegar e falar, Deus, eu quero muito, o Senhor está vendo meu coração, mas seja feita a tua vontade. Fala para mim se é isso mesmo que eu preciso. Me mostra. Entende? E aí não vai ser sacrifício de todo. Exatamente. Mais alguma pergunta sobre o voto de campanha? Alguma dúvida? Não? Então vamos para a próxima. Próxima pergunta. Existe alguma igreja que siga fielmente todas as doutrinas que a Bíblia menciona? Se não existe, então será que nós mudamos as doutrinas de acordo com os nossos desejos? Bom, duas perguntas em uma. A resposta simples. Existe alguma igreja que siga fielmente todas as doutrinas da Bíblia, todas as doutrinas que a Bíblia menciona? Não, não existe. Nenhuma igreja segue 100% todas as doutrinas que a Bíblia menciona. Vou explicar. Segunda pergunta. Se não existe, será que nós mudamos as doutrinas de acordo com os nossos desejos? Sim, nós mudamos nós, como eu digo, o homem, ele muda as doutrinas. A igreja, de modo geral, ela muda a doutrina de acordo com os seus desejos. Essa é a resposta simples. A resposta desdobrada. Vamos lá. Existe alguma igreja que segue fielmente todas as doutrinas que a Bíblia menciona? Bom, para a gente responder isso de forma mais complexa, de forma mais completa, a gente precisa entender o que é uma doutrina. O que é uma doutrina na Bíblia. Biblicamente falando, existem 3 tipos de doutrina. Você tem a doutrina de Deus, você tem a doutrina de demônio e você tem a doutrina dos homens. Então, existe alguma igreja que segue fielmente todas as doutrinas que a Bíblia menciona? De qual doutrina você está falando? A de Deus, de demônio ou a dos homens? Vamos pegar a doutrina de Deus. Existe alguma igreja
que segue fielmente todas as doutrinas de Deus que a Bíblia menciona, aí eu te pergunto com outra pergunta. Que tipos de doutrina de Deus que a Bíblia menciona? Como assim, Diego? Porque dentro das doutrinas de Deus ainda existe uma subdivisão. Você tem 3 outros subgrupos. Você tem as doutrinas de salvação, ou doutrinas fundamentais, vamos dizer assim. Você tem doutrinas da fé cristã e você tem as doutrinas do porvir, ou as doutrinas do futuro, a escatologia, doutrina das coisas que ainda vão acontecer. Basicamente, Apocalipse, Daniel, um pouco de Ezequiel. Então, de novo, existe alguma igreja que segue fielmente todas as doutrinas da Bíblia? Quais doutrinas? As de Deus? Sim, as de Deus. Dentro das doutrinas de Deus, de quais doutrinas nós estamos falando? As doutrinas de salvação, ou fundamentais, as doutrinas da fé cristã, ou as doutrinas do porvir. Por que isso é importante? Porque se for as doutrinas do porvir, assim, você pode seguir, você pode não seguir, pode desviar para um lado, desviar para o outro, não tem problema, vamos dizer assim. Agora, se forem as doutrinas de salvação, aí tem um problema. Porque como o nome já diz, são doutrinas de salvação, são doutrinas que implicam diretamente na salvação de um indivíduo. Tá? Até aí alguma pergunta? Não? Então vamos lá. Qual é a diferença das doutrinas de salvação e as doutrinas da fé cristã? Doutrinas de salvação, como eu disse, são doutrinas que regulamentam, que baseiam ou que dão a base para a salvação de um indivíduo. Ou seja, elas estão diretamente ligadas à salvação de uma pessoa. Por exemplo, a trindade, o conceito de trindade, de um Deus trino e uno, Pai, Filho e Espírito Santo, está dentro do grupo de doutrinas de salvação, doutrinas fundamentais. Eu não posso ser salvo se eu não creio que Deus, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma pessoa só. Eu não posso ser salvo por isso. Doutrinas de fé cristã diz respeito com a nossa fé cristã. Como, por exemplo, nós já falamos aqui, o uso de dons espirituais dentro da igreja. Isso é uma doutrina da fé cristã. Isso não está atrelado à salvação do indivíduo, mas sim à vida cristã, o cotidiano, a fé cristã de uma pessoa. E aí, quando chega nisso, se eu creio, como nós já falamos, os dons espirituais são ferramentas ao nosso dispor. Se eu creio nessas doutrinas, eu vou usar essas ferramentas, minha vida vai ser mais fácil, vamos dizer assim. Se eu não creio nessas doutrinas, eu não vou usar essas ferramentas e vou fazer a obra, vou chegar do mesmo jeito, talvez um pouco mais difícil, talvez não sei, depende. Mas não impactam diretamente na salvação de um indivíduo. Então, nós temos as doutrinas de Deus, de demônios e dos homens. Nas doutrinas de Deus, nós temos doutrinas de salvação, da fé cristã e do porvir, do futuro. E aí, a gente responde a pergunta: existe alguma igreja que segue fielmente todas as doutrinas de salvação contidas na Bíblia? Sim, existe. Assim como existem igrejas que não seguem fielmente todas as doutrinas de salvação da Bíblia. E aí é onde entra a diferença entre igreja e seita. Teologicamente, né, há um consenso, e quando uma igreja ou uma denominação, na verdade, quando uma denominação não segue fielmente todas as doutrinas de salvação contidas na Bíblia, elas são consideradas seitas e não igrejas. Exemplo, 2 exemplos maiores assim, clássicos: a Adventista do Sétimo Dia e os Testemunhos de Jeová. A Assembleia de Deus e outras igrejas, de modo geral, não reconhecem, e os mórmons também são outros, a igreja dos mórmons, os adventistas e os Testemunhos de Jeová como igrejas, reconhecem como seitas. Por quê? Porque no nosso entendimento, eles não seguem fielmente as doutrinas fundamentais, as doutrinas de salvação. Tá, Diego, e quais são essas doutrinas de salvação? Primeiro, o Deus triuno, a Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas diferentes numa pessoa só. Isso é fundamental. Segundo, a queda do homem. O homem não tem condição de salvar, o homem pecou. Se eu não creio na doutrina da queda do homem, se eu não creio que o homem pecou e por isso, e não há nada que ele possa fazer que ele possa salvar a si mesmo, eu não tenho como alcançar a salvação.
Terceiro, a salvação é pela graça, não é pelas obras. Não há nada que eu faça que possa me salvar. A salvação é somente pela graça de Deus. Quarto, a justificação pela fé. O salvo em Cristo é justificado pela fé no Senhor Jesus. Ou seja, eu preciso crer em Jesus para que Ele me justifique do meu pecado e assim eu possa ter acesso à salvação. Quinto, um novo nascimento. Aquele que recebeu a Cristo possui o Espírito Santo e nasceu de novo. Ou seja, eu não posso ser salvo se eu entendo que, bom, Gabriela, nasci assim, sou assim, se quer, se não quer, também não quer. Jesus me salvou, mas eu não preciso mudar. Eu continuo sendo o homem que eu sou, porque é assim que eu sou. Não, existe um novo nascimento. Nós cremos que quando você é salvo, quando você se converte, a própria palavra conversão indica uma mudança de direção. Então, se você converte, tem que mudar de direção. Aquilo que você fazia, você não pode fazer mais. Claro, tem coisas que você pode continuar fazendo, como ajudar o próximo, por exemplo. Mas, de forma geral, você tem que ter uma mudança, tem que ter um novo nascimento. Você agora é uma nova pessoa. E o próprio Jesus fala isso para Nicodemos. Necessário é nascer de novo. Mas como assim? Eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe? Como que eu vou voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Não, olha só, não estou falando de corpo, estou falando de espírito. Nós temos que nascer de novo. Então a doutrina do novo nascimento do homem é uma doutrina base para a salvação. Sexto, batismo em água. Nós cremos, biblicamente falando, está na Bíblia, que o batismo em água faz parte da doutrina da salvação. Não é por aspersão, é por água. Ah, mas água onde? Não tem Rio Jordão aqui, tá? No lago. Ah, mas o lago tá frio, é uma piscina. Ah, não tem piscina, um tanque. Você cabe num tanque de lavar roupa? Ah, cabe num tanque de lavar roupa. Então, na máquina de lavar, não importa onde. Tem que ser por imersão. Eu faço submissão. Tem que ser um batismo por imersão. Não pode ser um batismo por aspersão, como na igreja presbiteriana, por exemplo. Não pode ser um batismo de uma criança que não tem pecado. O batismo é uma confissão pública de fé. Uma criança, ela não tem pecado. Uma criança não tem pecado, a criança não sabe o que está acontecendo. Você vai batizar uma criança de 2 anos de idade. Daniel viu essa semana, porque quando eu vou batizar, meu filho, calma, espera, você não tem idade para se batizar. Então nós cremos no batismo de água. Sétimo, a ceia do Senhor, uma igreja, vamos dizer assim, que negligencia a ceia do Senhor, ela está negligenciando uma doutrina de salvação. A ceia do Senhor, a doutrina da ceia do Senhor, ela está incluída no grupo de doutrinas fundamentais. E por último, a ressurreição de Cristo. Uma igreja que não crê na ressurreição de Jesus, essa igreja não pode ser considerada igreja, ela é uma seita. Ela está fora, ela não está cumprindo 100% as doutrinas de salvação. A ressurreição de Jesus Cristo é fundamental para a nossa salvação. Não tem como ser salvo se você não crê na ressurreição de Jesus Cristo. Como assim? Então, o Jesus que você ele não ressuscitou, ele está lá ainda no túmulo dele? Não existe isso. Tá? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Ok? E aí eu separei aqui algumas, na verdade duas seitas, como eu disse, a Adventista e a Testemunho de Jeová, algumas doutrinas que eles seguem, e aí essas doutrinas que eles seguem, ou doutrinas que eles não seguem, que caracterizam o não cumprimento na sua totalidade das doutrinas de salvação. Por exemplo, os Adventistas, eles acreditam, ou eles creem, que a expiação de Jesus na cruz de Calvário não foi completa. Foi uma expiação parcial. Ou seja, a obra que Jesus fez, se doando, morrendo na cruz do Calvário, não foi o suficiente, ou não foi completa para a salvação, para o perdão dos pecados e salvação dos crentes. Isso está errado. O próprio Jesus fala só, está consumado. Consumado é o quê? Acabado, finalizado. Olha só, acabou. A obra acabou. A obra salvífica de Jesus acabou na cruz do Calvário. Ele faleceu, ele veio, sofreu, morreu, ressuscitou, acabou. A obra acabou ali. Os adventistas creem que não. Uma outra coisa. E aí, a gente lê. Importante nós lermos. João capítulo 19, versículo 30. É esse versículo que eu acabei de citar. João capítulo 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito.
Hebreus capítulo 10, versículo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, vírgula, feita uma vez. E ainda, 1 João capítulo 1, versículo 7. O que é oblação? O que é oblação? Oblação é fechar sacrifício. Por exemplo, santificar alguma coisa a algum Deus. Entendeu? É uma oblação. Apresentado. Oferta. É uma oferta. Oferta. Isso. E por último, 1 João capítulo 1, versículo 7. 1 João capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, nós cremos, e a Bíblia nos dá base bíblica para isso, nós acabamos de ler 3 versículos, que toda a obra redentora de Jesus Cristo foi concluída na cruz do Calvário. Tudo que tinha para ser feito, já foi feito. Não há mais nada para ser feito, não há um complemento, não há nada. Tudo já foi feito. Se concluiu na cruz do Calvário. Eles creem que não. Por isso são considerados seitas. É um exemplo de uma igreja, né, vamos dizer assim, que não segue fielmente todas as doutrinas de salvação. Segunda coisa que eles creem que os pecados, porque Jesus levou sobre si todas as nossas dores, né, como nós lemos. Jesus levou todos os nossos pecados. Eles creem que esses pecados foram lançados em Satanás. Ou seja, Jesus pegou todos os pecados da humanidade, pegou esses pecados e jogou em Satanás. Quando, na verdade, quando nós vamos ler lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, em Isaías também, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. E ainda Isaías, capítulo 53, versículo 4. Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós os reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Só um parênteses, que eu já vi gente falando isso, invocando esse versículo para esse fim. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Eu já vi falando assim, não, porque eu não posso ficar doente, Jesus vai me curar, porque ele levou sobre si as minhas enfermidades. Não, ele levou sobre si os pecados, não as enfermidades. Crente pode ficar doente e crente pode não ser curado. Senão o crente era imortal. O crente não é imortal. Então não use Isaías capítulo 53, versículo 54 como base para justificar ou para exigir, demandar a sua cura. Tá? Quando Isaías fala que tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, Isaías está falando de pecado, não está falando de doença. De novo, sim, Deus é poderoso para curar, Deus cura ainda hoje, Deus cura dor de cabeça, cura AIDS, câncer, ressuscita morto, de acordo com a sua vontade. Pode ser que você fique doente, pode ser que você não seja curado, pode ser que a sua doença seja curada por causa de um medicamento, por causa de um tratamento. Tá? Então, eu já vi crentes falando assim, não, Deus vai me curar porque Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Aí ele está falando de pecado. Então, a igreja adventista crê que Jesus ele pegou os pecados e lançou sobre Satanás. Pedro e Isaías falam que não, ele levou sobre si mesmo o nosso pecado. E por que isso muda? Porque senão, se Jesus não levasse sobre ele o seu pecado, então Jesus foi só um transmissor, foi só um courier. Ele foi um motoboy, ele pegou de um lado e levou para o outro. Não, ele levou sobre ele carregou os nossos pecados. Ele sofreu a consequência dos nossos pecados. Quando nós cremos quando nós olhamos por esse ponto de que Jesus levou sobre si os nossos pecados, que Ele carregou sobre si os nossos pecados, isso dá um peso muito maior para o sofrimento de Jesus e traz uma vergonha muito maior para nós, porque Ele levou a culpa que era minha, Ele carregou o pecado que era meu. Eu pequei e Ele foi o culpado. Eu pequei e Ele levou a culpa, Ele carregou a consequência da culpa.
Eu acredito que se o Satanás levasse os pecados, então, tipo assim, então não ia ter mais esses pecados, porque então acabaria o mal, entendeu? Tipo assim, se a gente for pensar que Satanás levou todos os nossos pecados, todas as nossas dores, quer dizer, nossos pecados, então não teria nem mal nem bem. Eu não diria que acabaria o mal, mas seria injusto, né? Assim como foi injusto com Jesus, claro. Mas então quer dizer que tudo que a gente peca, bota na culpa de Satanás aí? Isso, é. Não, não é assim que funciona. Jesus pagou a sentença, né? Que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então o que Jesus fez? Ele pegou o nosso pecado e morreu. Então ali ele fez justiça, cumprindo o que está escrito na palavra. A palavra diz que quem peca morre, então o único jeito de a gente ser livre é se alguém pagar o preço do pecado que a gente cometeu. Foi isso que O sangue tem que ser derramado, né? É É falado no Antigo E aí o Testamento. sacrifício foi Satanás? Como assim? Então a gente adoraria isso. Seria a solução meio tipo humana, né? Pega o ruinzinho, deixa ele pagar o Isso, preço lá, né? Pronto, né? Isso, ele ia pagar. Não é assim que funciona. Sobre os testemunhos de Jeová. Bom, eles têm a questão de 144 mil, que eles creem que só 144 mil que vão para o céu e tal. Chegaram nesse número. Ferrou. Ferrou. Né? Eles falam que é 12 mil de cada tribo, né? Deu ruim, né? Deu ruim. Nem judeu eu sou, assim, minha família não tem ninguém. Então deu ruim. Eles negam a divindade de Jesus e a personalidade do Espírito Santo. Ou seja, eles não creem que Jesus é Deus, apenas um homem. E negam a personalidade do Espírito Santo, ou seja, a pessoalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo como uma pessoa. O que também totalmente fora, como nós vimos, a primeira doutrina de salvação é justamente a Trindade. 3 pessoas diferentes em uma. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, Jesus e Espírito Santo. Cada um é uma pessoa diferente, com características diferentes, com obras diferentes, que se completam em uma só. Um outro erro clássico que eles cometem, vamos dizer assim, é Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. E aí, eu não sei se a gente vai ter a tradução aqui, eu até anotei o versículo inteiro. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17 diz assim: porque assim, na nossa versão, né? A versão que nós, assim, não a nossa versão, mas as traduções que nós usamos, diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Na tradução que os testemunhos de Jeová usam, está escrito assim: foi por meio dele, pois por meio dele foram criadas todas as outras coisas nos céus e na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, o quer sejam tronos, quer domínios, quer governos, quer autoridades. Todas as outras coisas foram criadas por meio dele e para ele. Também ele já existia antes de todas as outras coisas, e por meio dele todas as outras coisas vieram a existir. Se os irmãos repararam, tem a adição da palavra outras. Qual é a diferença da palavra outras? Eles creem que Jesus é um ser criado e não um ser eterno, porque eles não creem na divindade de Jesus. Então, Deus é eterno, ele sempre existiu. Jesus não, ele foi criado por Deus. Então, a adição da palavra outras em Colossenses é para justificar essa crença de que Deus, ele criou Jesus e depois ele criou as outras coisas. E as outras coisas foram criadas por causa de Jesus, mas Jesus foi criado primeiro. Ao ponto que nós temos, a Trindade nos mostra que não. Jesus, ele sempre existiu, assim como o Espírito Santo, assim como Deus. Eles são eternos, eles não foram criados. Então, essas são doutrinas que, como eu exemplifiquei, outras igrejas, existem outras doutrinas, existem outras seitas, vamos dizer assim, que não creem ou que creem em doutrinas diferentes, que são doutrinas salvíficas, são doutrinas fundamentais para a salvação de uma pessoa. Então, existem igrejas que seguem fielmente as doutrinas da Bíblia. Quais doutrinas? As doutrinas de salvação, sim, existem. As doutrinas da fé cristã, não, divergem, principalmente entre os tradicionais e os pentecostais. Doutrinas
do porvir, doutrinas, a escatologia, o que vai acontecer. Aí então, né, aí, assim, escolhe uma, acredita, vai na fé, porque existem pré-tribulação, meio da tribulação, depois da tribulação, e anticristo, e milênio, como que vai ser. Aí vira. O que, sinceramente, o que importa é você subir. Se vai ser antes ou depois, durante, o que importa é você subir. Uma das provas de que sempre existiu, né, a eternidade, né, de Deus, Jesus, Espírito Santo, a própria Bíblia diz lá no começo, né, em Gênesis diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E na criação do homem, Deus falou, façamos. Ou seja, tinha mais gente com ele ali para fazer o homem, né? Ele não estava sozinho. Então ele não estava sozinho. Entre outras referências do ele é ontem, hoje e será eternamente. E é eternamente, né? Bom, eu acho que a gente tem mais tempo aí para pelo menos 2 perguntas. Próxima pergunta. O dízimo pode ser em forma de serviço ao invés de dinheiro? Eu respondo com outra pergunta. Você paga a sua conta de luz com o quê? Com serviço ou com dinheiro? Com dinheiro. A igreja vai pagar a conta de luz dela como? Com serviço ou com dinheiro? Vattenfall, olha só, minha conta esse... Vattenfall, olha só, minha conta de luz esse mês deu 70 euros. Faz o seguinte, traz ali um gerente, o CEO, traz a diretoria que a gente vai orar e aí fica kit, pode ser? Beleza? Firmou? Não é assim que funciona. Bom, assim, se a gente olhar para o Antigo Testamento, eles não pagavam em dinheiro, porque não tinha dinheiro. Eles pagavam com 10% da colheita, quem plantava, 10% dos animais, quem tinha rebanho, né? Então, assim, de certa forma, você pagava com serviço, você pagava com produtos, porque a economia da época era em serviço e em produto. A economia de hoje não é serviço e produto, a gente não vive a base de escambo. Se você vive numa comunidade onde a economia local é na base do escambo, então tudo bem. Então eu vou doar 2 porcos, 3 cabras, no serviço de tecelão para a igreja como parte do meu dízimo. Mas hoje nós vivemos uma economia monetária. Existe dinheiro. Então o dízimo ele deve ser entregue e não pago. Ninguém paga dízimo, você entrega o dízimo. Ok? Você não paga o dízimo, você devolve o dízimo, porque nós cremos que tudo que nós temos vem de quem? De Deus. De Deus. Então, se Deus me deu, eu devolvo 10% para ele. Eu não pago 10% a ele. Então, por isso que o dízimo é dinheiro. Agora, eu sou engenheiro de software. Eu gostaria muito, eu tenho minhas habilidades e eu quero fazer alguma coisa, eu quero doar o meu serviço para a igreja. Você pode doar como uma forma de oferta. Olha só, vou aqui 10% do meu tempo, eu vou dedicar a fazer um aplicativo para a igreja. 10% do meu tempo eu vou dedicar a ensinar ciência da computação, ensinar programação na igreja. Quem quiser aí aprender a programar, fala comigo que a gente monta um curso aqui e tal, não sei o quê. Tudo bem, eu estou doando o meu serviço, eu estou utilizando o meu serviço, ou aquilo que eu faço, eu sou bom em artesanato, então eu vou doar 10% da minha produção, eu trabalho com artesanato, então eu vou doar 10% da minha produção para a igreja poder vender ou fazer alguma coisa, para recolher dinheiro para, sei lá, né? A gente tem, inclusive, casos aqui na igreja disso, pessoas que doam, né? Doam coisas que fazem para a obra. Então, assim, como forma de oferta, sim, você pode usar serviço, não necessariamente é dinheiro. É um caso muito comum, inclusive. Você não tem dinheiro, você vive ali, né? De contra-cheque em contra-cheque, você não tem como. Se você der 2 euros de oferta, vai fazer diferença. Então, doa com outra coisa. Oferta com outra coisa. Mas dízimo, com serviço, com mercadoria, assim, aí entra lá a passagem que fala assim que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Normalmente, quando eu vejo igrejas ou pessoas apoiando firmemente, veementemente, a ideia de você dizimar com serviço, com produto, normalmente eu vejo que é porque a pessoa está querendo justificar não abrir mão do dinheiro, e aí, como o serviço é menos importante para ela, ela dá o serviço ao invés de dar o dinheiro. Né? Fala. É porque o dízimo é para a obra, né? É para a sustentação da obra, né?
Então, se não tiver o dízimo, o Exatamente. dinheiro, né? O dinheiro não é para mim, não é É para a pastor obra, né? Para a igreja. Isso, assim. Aluguel. Aí chega uma pessoa pra gente e fala assim, meu irmão, só, tô sem comida, me dá uma cesta básica? Ih, meu irmão, só, cesta básica não tem não. Mas o Jaco Vinícius, ele dizimou essa semana com 10 pratos. Com 10 pratos, toma 10 pratos aí, não, mas Vazio, né? pra que é o prato se eu não tenho comida, Pois entendeu? é. A gente tem que ter ideia disso, o dízimo é pra manter a obra. Mas se a pessoa não estiver trabalhando e não conseguir o dinheiro, Se ela não estiver trabalhando, não tem que dizimar, ela não ganhou nada. Exatamente. não ganhou nada. Aí você vai ofertar. É. Aí é o que ele falou. Aí você oferta. Eu não trabalho, mas hoje eu quero muito ofertar, porque dízimo é 10% daquilo que. A palavra dízimo já é 10%, né? Então, daquilo que você recebe. Se eu não recebi nada, não tem como eu dar 10%. Mas eu sei fazer comida. Então, eu quero ofertar a igreja e fazer uma comida. Seria a oferta. Seria a oferta. O dízimo do Daniel é 30 centavos, ele ganha 3 euros de oferta, de mesada. Não, essa questão eu entendo, assim, na minha cabeça rola só se, tipo assim, vamos supor, a pessoa não tá conseguindo trabalhar, não tem Tudo condição bem. de trabalhar. Se ela não tem uma renda, se ela não tem uma entrada, ela não tem por que dizimar. Não faz sentido, entendeu? Aí também não entra no número de dizimar, porque aí você está fazendo sacrifício de touro. É porque, assim, o dízimo é um negócio muito pessoal. A gente fala de dízimo, né, mas assim... Pessoal, em que sentido? É pessoal de você entender o que é o dízimo, né? Porque o dízimo é obediência também. Dízimo é o pessoal, dízimo é obediência. Então, porque tipo, o que eu quis dizer com o pessoal é que, tipo assim, você, dentro de você tem que entender primeiro o que é o dízimo, para você não ficar dizimando e falar, não, tô dando dinheiro, tô dando e não sei por quê. Mas é obediência, é um mandamento, né? Deus manda a gente dar o dízimo e não é porque a gente vai dar o dízimo que a gente vai ganhar o dobro do dízimo no mês que vem, não. É uma obediência. Às vezes as pessoas... Né? Não é uma troca, assim, não é uma troca. É ou você dá seu dízimo e obedece, ou você não dá seu dízimo e está em desobediência. Exatamente. Ponto. A vantagem de você obedecer é porque é o único mandamento que Deus fala assim, ó, dá e depois cobra de mim porque eu garanto. Acho que a pergunta é, se você pega alguma coisa que não é sua e não devolve, como que é o nome disso? É roubo. O Malaquias fala isso, estão roubando Deus. Fala no início e depois Rebeca. É porque já aconteceu lá no Brasil assim, a pessoa ser membro da igreja e naquele mês a pessoa não contribuiu com o dízimo. Porque aquele mês a pessoa não contribuiu com o dízimo, ela também não ganhou oportunidade nem de louvar nem de pregar. É o carnê de novo. Né? Aí É o carnê. Isso aí Eu pago para poder ter acesso. Isso aí é totalmente fora. Tá errado. É claro que eu sou presbítero da igreja. Verdade. Eu faço parte do ministério da igreja. O mínimo que eu tenho que fazer é dizimar. Até porque eu não posso chegar aqui, falar que eu não posso pagar o dízimo com o serviço, não posso chegar aqui e dar uma palavra sobre contribuição sobre o dízimo, e aí a irmã vai olhar lá a conta dele e vamos dizer o que ele está falando que eu tenho que dizimar. Então eu, como liderança da igreja, tenho que dar o exemplo. É o mínimo que se espera. Agora, um irmão, porque o irmão não dizimou? Então se tu dizimou, não, então tu não vai orar hoje. Isso aí tá errado. Mas eu em igreja que eu já fui quando era criança, eu lembro que tinha a cadernetinha ali do dízimo, se não tivesse o carimbinho ali, aí prova. Falava o nome. Falava o nome. Isso aí. Aliás, aqui a gente pede para identificar o dízimo. Não é para Controlar o o homem. Luiz dizimou. E Letícia teve um aumento esse mês. Não. É para a gente poder saber o que é dízimo que é oferta, por quê? Vamos procurar um local maior. Tá, quanto que a gente vai pagar de aluguel? Tem que saber quanto que entra, quanto que é dízimo, porque, assim, na contabilidade da igreja, dízimo é recorrente, né? Claro, você pode ser demitido, enfim, renda variável e tudo mais, mas dízimo é recorrente, oferta não. Então a igreja não pode assumir um aluguel alto baseado na oferta dos 3 últimos domingos. Domingo passado a oferta, a igreja estava lotada, se cada um deu €1, né? Nem 50 pessoas tinha semana passada? Pois é. Então a gente pede para identificar o que é dízimo e o que é oferta, não para controlar ou para saber, para identificar, para não dar oportunidade. Não. A gente pede para identificar para a gente poder saber o que é dízimo e o que é oferta, para saber quanto que a gente pode comprometer e quanto que a gente não pode. Entendeu? Mas isso é totalmente errado. Não dizimou, não tem oportunidade. Isso não existe. O culto não é para mim, o culto não é para o pastor Ronaldo, não é para o diácono Vinícius, o culto é para Deus. Entendeu? Fala, Beca. O dízimo seria o neto ou o bruto?
Depende, assim, eu conheço pessoas que já deu neto, conheço pessoas que deu bruto. Eu entendo que é o que chega na sua mão. É o que eu entendo também. Que chega na sua mão neto. Eu dou o neto, mas tem pessoas que dá o bruto. Aí é você e Deus. Assim como tem pessoas que dá 90% e fica com 10%. Se não me engano, o cara... bom, não sei se é fanfic também, mas eu já li que o fundador do Walmart, o CEO do Walmart, ele é cristão, e aí ele dava 90%, o dízimo dele era 90%, ele ficava com 10% do salário. Claro, não, que o cara é bilionário, né? Então, assim, 10% dele é tipo... Mas também é só, não passa pra frente. Eu li isso em algum lugar, né? E também isso não faz dele mais santo ou menos santo. Deus não vai te abençoar mais ou menos porque tu dá 20% ou porque tu tá em cima do bruto do livro. Tanto que a oferta da viúva Isso aí, foi a mais valiosa. Tá. Ok? Alguma pergunta sobre dízimo sem forma de serviço ao invés de dinheiro? Não? Ok. Bom, vamos para a última. Quando Jesus veio à Terra como homem, ele pecou? Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, e Hebreus, capítulo 4, versículo 15, fala que ele não pecou, e isso seria a resposta. Se Jesus não pecou, será que ele não sentiu um sentimento de culpa? E aí essa foi a primeira pergunta de todas, porque a pergunta já vem com a resposta. Né? Você vê como o caminho é bom, é assim, ele já pergunta, já dando a resposta. Sim, de fato, Jesus ele veio como humano, e ele não pecou. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, diz: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. E Hebreus, capítulo 4, versículo 15, Hebreus 4, 15, que diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, Jesus pecou? Não, Jesus não pecou. Ele foi tentado em tudo. Inclusive esse versículo é base para uma outra pergunta, que eu posso até botar na sequência. Jesus ele foi tentado em tudo, mas ele não pecou em nada. Jesus ele morreu sem pecado. Tá, Jesus não pecou. Será que ele não sentiu o sentimento de culpa? Bom, de culpa em si eu acho que não. Eu diria que não, porque ele sabia que ele não era culpado. No entanto, lá em Mateus, em Lucas capítulo 22, abre em Lucas capítulo 22, versículo 44. Lucas capítulo 22, versículo 44. Diz assim: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Então, embora Jesus não tenha sentido culpa, porque ele sabia que não era culpado, a gente vê um Jesus muito angustiado. A gente vê um Jesus muito sofrido, a ponto do seu suor se tornar em gotas de sangue. Por que isso tudo? Não por causa do pecado. Jesus estava bem ciente da sua missão, do seu objetivo. Tanto que no versículo 42 de Lucas 22 ele diz: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então a gente vê um Jesus muito consciente do que ele tinha que fazer. Ele sabia que ele tinha que morrer, ele sabia que a pena era pesada, ele sabia que o castigo era duro, ele sabia de tudo isso. Então eu não creio, biblicamente falando, que Jesus sentia um sentimento de culpa, mas ele teve um sentimento angustiante a ponto... É como o homem, ele sabia que ia ser doloroso. Isso. E o ponto principal disso está em Mateus capítulo... O que eu, biblicamente, na Bíblia, o que eu vejo que foi o mais difícil disso tudo para Jesus, é Mateus capítulo 27, versículo 46. Mateus capítulo 27, versículo 46. Para mim, do meu ponto de vista, olhando nos 4 evangelhos, esse para mim foi o ponto alto, assim, foi o ápice do sentimento da angústia de Jesus durante todo o seu sofrimento. Mateus capítulo 27, versículo 46, diz assim: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste?
Por que eu digo que esse foi, no meu entendimento e pela Bíblia, foi o ponto ápice da angústia de Jesus? Porque nesse ponto, Jesus, ele está distante de Deus. Porque Deus é santo. Deus não tolera o pecado. E Jesus levou sobre si os nossos pecados. Quando Jesus leva sobre si os nossos pecados, automaticamente ele se distancia de Deus. E aí por isso que é o ponto máximo da angústia de Jesus, no sentido de que, olha só, pela primeira e única vez, em toda a minha existência, eu estou longe de santidade. E aí um ponto importante é que em nenhum momento Jesus fala, Pai meu, por que me abandonaste? Existe uma diferença entre Pai, abandonar, e Deus, desamparar. Qual é a diferença? Pai nunca abandona o seu filho. Deus, como Pai, ele nunca vai abandonar o seu filho. Vamos voltar lá para Gênesis? Abraão e Isaac? Quando Deus pede para Abraão sacrificar Isaac, e Abraão leva Isaac para ser sacrificado, em nenhum momento Abraão abandona Isaac. Abraão vai, sai lá do burro, pega Isaac, ó, fica aqui que eu vou ali com o moço e já volto. Leva lá, faz o preparo, a ponto de pegar tá pronto ali para sacrificar Isaac, até que Deus fala, não, só Abraão, não precisa não. Mas em nenhum momento Abraão abandona Isaac. Ali nós temos a tipificação do sacrifício de Jesus, da relação de Deus com Jesus e tal, ali aponta para Jesus Cristo. Toda aquela passagem de Abraão e Isaac aponta para Jesus Cristo. Então isso é muito importante, pessoal. Jesus não falou, Pai meu, por que me abandonaste? Tem pessoa que crê nisso, tem pessoa que repete isso. Um pai nunca abandona um seu filho. Mas um Deus desampara um pecador. Como Senhor, né? Como Senhor. Então, nesse momento, eu creio que foi o momento mais difícil de Jesus. Porque pela primeira e única vez, em toda a sua eternidade, ele experimentou estar desamparado de Deus. Ele experimentou estar longe de Deus. Agora você imagina uma pessoa que sempre esteve próximo de Deus, que passou a eternidade, passará a eternidade inteira próxima de Deus, ter que se distanciar de Deus, não por algo que ele cometeu, mas por algo que eu cometi. Eu causei o desamparo, a distância, mesmo que temporária, mesmo que instantânea, mas por uma fração de tempo, por um pedaço de tempo, não importa qual tempo seja, por um pedaço de tempo, eu causei a distância entre Jesus e Deus. Costumo dizer que nesse momento ele provou o que é ser 100% homem. Isso. Né? Inclusive essa pergunta era para saber se ele sentiu. É isso aí. Nesse momento, ele viu o que é ser 100% Então homem. Então ele foi 100%. 100% homem. É que ali o que acontece, na verdade, quando a gente fala em distância, a gente tem essa concepção que distância a gente consegue mudar. Quando você está no pecado, não é uma questão de distância que você consegue fazer um esforço e alcançar. Tipo, naquele momento ele falou assim, não tem mais como eu alcançar Deus, é impossível. Com esse pecado em volta, não existe como ele chegar perto de Deus de novo. Então, e Deus do outro lado, obviamente, é como se fosse fazer uma... Deus, pela santidade dele, fala assim, a Bíblia fala que onde ele chega, se tem pecado, consome. Ele não podia... Então aquela coisa, pela essência de Deus, ele não podia chegar, não podia estar próximo. E não é só próximo geograficamente, é tipo assim, olha, Jesus naquele momento ele falou assim, eu não tenho mais como, tipo, não existe, é impossível eu conseguir chegar Por isso Deus de novo. desamparado. E aí essa a única é uma angústia que acho que assim, a gente não sabe o que é. Não sabe. A gente É um não dos sabe o maiores que é. mistérios da Bíblia. Você não vai conseguir entender. Nessas 3 horas, a única coisa que Deus poderia fazer é julgar e condenar Jesus. E o único relacionamento que Jesus poderia ter com Deus é o relacionamento de um réu num tribunal. É. A gente não vai conseguir entender isso nunca. Mas foi uma angústia tão grande a ponto de que, pensando que isso, porque Jesus sabia que isso ia acontecer, pensando que isso ia acontecer, a gente acha que ele pediu para passa o cara, ele não queria sofrer, ele não queria carregar coisa pesada demais, não carregar coisa morta. Sabia que ia ficar longe, né? Agora, saber que por 3 horas ele ia ficar longe de Deus, isso fez com que Jesus suasse sangue. Então, assim, Jesus pecou? Não, em nada. Jesus sentiu culpa? Culpa não, porque só sente culpa quem é culpado.
Só sente culpa quem cometeu o pecado. Jesus não cometeu o pecado, mas ele sentiu uma angústia grande, imensa, que a gente nunca vai conseguir sentir, que é estar separado de Deus, desamparado por Deus. E, como eu falei um detalhe, Jesus não falou, pai, por que me abandonaste? Ele falou, Deus, por que me desamparaste? Um pai nunca abandona o seu filho. Deus nunca vai nos abandonar. A maior prova disso é que a gente foi para longe, mas ele enviou o seu filho para trazer a gente para a terra. Ok? Ainda sobre isso, uma outra pergunta que vai ser, ele é bem rápido, que foi uma dúvida, inclusive que eu adicionei aqui, porque eu já tive essa dúvida. Jesus foi tentado em tudo, mas não pecou. Mas Jesus sofreu tentação na área sexual, por exemplo? Eu já tive essa dúvida quando era adolescente. Né? Será que Jesus sofreu tentação sexual? Bom, os evangelhos não detalham quanto a isso, até porque os evangelhos não são livros biográficos. Eles falam do evangelho, não para contar a história de Jesus. A gente não tem detalhes sobre Jesus na adolescência e juventude. Mas, como nós lemos lá em Hebreus capítulo 4, versículo 5, diz que em tudo ele foi tentado. E aí, se a Bíblia diz tudo, eu entendo tudo. Então, eu creio sim que ele tenha sido tentado na área sexual e em todas as outras áreas que a gente entende como comum. Poder, dinheiro, ganância, em tudo. Porque ele era homem, nós acabamos de discutir sobre isso, que Jesus era 100% homem. Então, eu creio que sim, ele foi tentado em tudo. Inclusive, principalmente, eu diria, na área sexual, dado, e na corrupção moral e tudo mais, dado o ambiente em que Jesus vivia. Jesus tinha, se relacionava com todo tipo de pessoa. A mulher samaritana, a mulher que tinha tido vários maridos já. A própria Maria Madalena, a mulher que unge os pés de Jesus. Então, assim, Jesus estava cercado de pessoas moralmente corrompidas. Então, eu creio sim que Jesus foi tentado, mas, como diz Hebreus capítulo 4, versículo 15, em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Se ele venceu o mundo, a gente também consegue vencer. Ok? Bom, são essas perguntas. Tem mais algumas, eu imagino, bom, pelo ritmo que a gente foi aqui, eu imagino que a gente deve ter pelo menos mais uns 2 domingos, tá? Continua de pé o pedido. Se você tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida, não importa qual seja, não importa sobre o que seja, acabei de colocar aqui uma curiosidade que eu tive. Jesus foi tentado na área sexual? Qual a relevância disso? Mas uma curiosidade. A Bíblia responde, algumas a Bíblia não responde. Se você tem qualquer dúvida, qualquer questionamento, manda pra gente. Eu incluo nesse bolo aqui, a gente fala sobre isso, até a gente acabar e começar um novo trimestre.